Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Hoje vou começar uma série sobre saúde mental e o Evangelho. E já vou começar com uma das piores doenças envolvidas da mente. Lucas 22, 39. Tem dois textos correlatos que contam a história de Jesus no Getsemane. E eu quero ler Lucas 22, 39 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 22, 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Agora abra o mesmo texto, o texto correlato de Mateus 26, verso 36 a 46, porque um texto completa o outro. Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o tentador, eis que o traidor se aproxima. Amém. Tem histórias que a gente não costuma contar no púlpito. Histórias de derrota, histórias de fracasso. Normalmente a gente só conta histórias de bênção e de vitória. E é assim mesmo, porque a gente quer ser motivado, encorajado e animado. Mas na vida real tem histórias de fracasso e de derrota. E há alguns anos, eu conheci, por um amigo em comum, me apresentou um pastor jovem, muito inteligente, muito brilhante, muito dinâmico. E eu o conheci pelas redes sociais, conversei algumas vezes com ele. E essa pessoa falou: ele luta com depressão. É um problema, ele tem problemas sérios, mas Deus o tem usado. E eu acompanhei há algum tempo. E no período da vida dele, esse jovem pastor cometeu suicídio. Aqui do interior de São Paulo. E esse amigo falou assim: você quer ler a carta de despedida que ele deixou? Eu falei: eu quero. E aí ele mandou para mim a carta.
E é uma das coisas mais tristes que eu já li na minha vida. Na época eu até falei, não devia ter lido esse negócio. Mas aquilo me marcou muito. E o que me deixou ali no meu coração é que aquele jovem pastor morreu porque ele estava dominado por uma doença, pela depressão. Se fosse em qualquer outra época da vida dele, que ele estivesse seguindo o seu tratamento, qualquer outra época, tudo aquilo que ele colocou na carta, ele olharia para aquilo e falaria assim, isso é bobagem, eu vou superar isso, eu vou vencer isso. Mas naquele momento, aquelas coisas que ele escreveu foram intensificadas pela depressão. Ele já tinha um histórico, ele e ele não estava se tratando, e tudo que ele escreveu naquela carta, se fosse um outro período da vida dele, ele até riria e falaria assim, ele deixou 2 filhos pequenos, uma esposa que o amava, e uma coisa triste, muito triste. Por que eu estou contando essa história real, que tem nome, eu sei quem é, sei onde morava? Porque a depressão é uma doença terrível. E muita gente se mata por causa dessa doença. E a doença tira a pessoa de si, do seu estado mental normal. E por isso que eu vou falar sobre isso, eu não vou falar sobre depressão. Vou falar sobre tristeza, sobre angústia. Vou falar daqui em diante nos próximos domingos. E também sobre a depressão. E Deus tem levantado alguns médicos cristãos, ungidos pelo Espírito Santo, para tratar crentes que não querem ser tratados. Crentes que acham que depressão você vence só com uma oração. E é uma doença. Quando eu me converti, eu não deixei de usar óculos. Continuei, é uma doença. E que precisa de tratamento, precisa de fé, de oração, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Precisa de tratamento. Então, as informações que eu for dar aqui, que não está na Bíblia, que eu vou pregar a palavra de Deus, eu recomendo que você siga, que você procure, pelo menos 4 médicos. Dr. Ismael Sobrinho, médico psiquiatra da Igreja Batista de Belo Horizonte. Os livros dele sobre psiquiatria e fé saudável, psiquiatria e Jesus, depressão. Recomendo para você, siga-o no Instagram, Dr. Ismael Sobrinho, ouça suas palestras, podcast. Dr. Ismael Sobrinho tem salvado literalmente a vida de muito crente. Deus tem usado ele, salvado muitos pastores. Dr. Aldrin, falei hoje de manhã aqui, o parceiro também tem ajudado, o Luciano Subirá, que tem feito um ministério para levar para o público crente, pentecostal especialmente, o cuidado do corpo e da saúde. Dr. Aldrin. Dr. Jonatas Leone, do podcast lá do Jesus Cope, outro médico também, que você poderia seguir, ler os livros dele, canal Divinamente. E o Dr. Roberto Ailmer, presbiteriano de Niterói, que literalmente, tem salvado a vida de muita gente, de muito crente, de muito pastor, pastores que eu conheço, que diz assim, psiquiatra, Roberto Ailmer salvou a minha vida, Esses 4 médicos são conhecidos, têm livros escritos, e você poderia seguir, e aquilo que eu vou falar, que não pertence ao meu campo de conhecimento, é tudo baseado nesses médicos aí, nesses psiquiatras que têm trabalhado nesse sentido. Então, esse texto aqui vai falar que Jesus teve uma grande angústia. Ele falou, minha alma está com uma tristeza de morte. Estou angustiado. Estou com um peso. Tradução literal, parece que Jesus teve um pavor, quase que uma crise de pânico. Imagine, Jesus está apavorado. E aí acontece um fenômeno físico em Jesus,
Que são as 3 partes que eu quero falar para você hoje. Você está com angústia, você está com tristeza, e todo mundo está, né? O doutor Ismael Sobrinho diz que ainda está para vir a 4ª onda dos transtornos mentais da pandemia. Ainda está para chegar ainda. Ou a geração ansiosa do pesquisador, a maioria dos adolescentes hoje, crises de ansiedade. O Brasil é o primeiro lugar do mundo em transtorno de ansiedade. É o nosso país. Muito, muito, muito. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, a primeira verdade desse texto aqui de Jesus, é perceba a importância do corpo. Lucas, que é médico, ele é o único evangelho que descreve esse fenômeno que os médicos de hoje chamam de hematidrose, que é quando você está sob uma carga emocional muito forte, o seu suor se transforma em sangue. Ele diz que Jesus suava sangue. O sangue, o suor se transformou em sangue. Perceba que quando Deus criou o ser humano, Ele criou o corpo e Deus soprou a alma, e o ser humano se tornou uma só coisa. Quando a gente fala corpo, alma e espírito, a Bíblia usa isso como uma explicação didática, porque é indivisível. É indivisível. Então o doutor Ismael fala, porque, o que acontece? Ele fala assim, cada ser humano tem a sua carga genética. Se você já teve um pai, uma mãe, a família que tem algum transtorno, provavelmente, talvez você receba uma carga genética. Isso é normal. Segundo, no seu desenvolvimento da infância, então se você teve algum trauma, algum abuso, mas tem na nossa cultura abuso físico, abuso verbal, abuso emocional, alienação parental, abandono, privação. Se você teve algum tipo ali até os 7 anos de idade, o que acontece? As sinapses cerebrais, os seus neurônios, eles não criam as sinapses saudáveis dos caminhos normais. Então, aquele período de formação, os seus neurônios do cérebro, porque o cérebro é um músculo, o cérebro é como um braço, é um músculo, e as sinapses, elas se formam na infância. Então, você sofreu um trauma, por exemplo, você sofreu um abuso na sua infância, e você fala, eu sou bem resolvido. Você fala, não, eu superei isso, e você tem um monte de problema. Porque os seus neurônios não criaram as sinapses que deveriam. E aí os neurotransmissores, que geram a serotonina, a ocitocina, tudo isso, elas foram deturpadas ali. E isso afetou o seu cérebro. Isso afetou como funciona a sua mente. Isso afetou gerando transtornos. Ele fala, nossa, pastor, então todo mundo é todo mundo, bem. Todo mundo. Todo mundo tem. A minha infância foi maravilhosa. Né? Quando você reúne um grupo de pessoas, cada um começa a contar. Eu estava num grupo de pastores e cada um começou a contar uma história. Aí a minha história começou a ficar pequenininha, rapaz. Eu falei, rapaz, aí um falava uma história mais escabrosa e o outro outra pior. Eu falei, meu Deus do céu, eu nasci e fui criado no paraíso. Na infância, que cada um, o pai de um era um psicopata. Era literalmente um psicopata. E aí a pessoa desenvolveu ali naquele ambiente, e isso é a formação. E o terceiro lugar, o doutor Ismael vai dizer, é o estresse. O estresse contínuo, que afeta o seu corpo, o seu cérebro. Se você é submetido a uma rotina, se você é submetido a uma vida de pressão contínua, que o seu sistema imunológico, o seu corpo está sempre tenso, ou para brigar ou para fugir. E o estresse vai mudando. Aqui, ó, vai mudando. Aí vai faltando. Aí você perde. A disposição, a energia, a alegria, você vai perdendo, porque aqui parou de produzir. Porque a vida real é difícil. É que você é fraco, é que a vida é difícil. Então o corpo, eu lembro quando eu morava em Londrina ainda, teve um domingo, talvez
o único domingo na minha vida, o único domingo na minha vida que eu não queria pregar. E eu liguei para um amigo, pastor, e falei, você não prega hoje na igreja para mim? Eu estou muito mal. E naquele período, tudo era muito cansativo, tudo era muito pesado. E eu falei, será que eu preciso orar mais? Será que tem algum pecado na minha vida? Será? E naquele período eu fui fazer o exame de sangue. Aí o cara falou, repete esse exame de sangue, repete esse exame de sangue. O cara falou assim, como é que você está vivo? A sua tireoide não está funcionando. Sua tireoide não está funcionando. Por isso você está cansado. Você precisa repor. E aí tomei remédio. Tomei o remédio uma semana, onde eu acordei, eu falei, uau, eu preciso fazer um monte de coisa hoje. Rapaz, eu voltei a ser o que eu era. Aí você fala assim, mas então eu vou depender do remédio. Não, é porque a luta da vida machucou você, machucou o seu corpo, machucou quem você é, e você precisa de reposição, porque na batalha da vida é assim, a vida é feita de batalhas. Você pensa que lidar todo dia com a perda, com o sofrimento, todo dia com a dor, não te afeta? Paulo diz que nós somos vasos de barro, nós não somos vasos de ferro nem de ouro. Te afeta e você precisa observar o seu corpo. As emoções precisam ser processadas, digeridas, verbalizadas, compartilhadas, sentidas. E você sabe o que o crente é viciado. Se você vem de ambiente pentecostal, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é um erro teológico clássico. E eles pegam lá o texto da sunamita, que o filho morreu, e o jovem chega, está tudo bem, vai estar tudo bem. Aí o pastor ensina que você tem que falar que está tudo bem. Irmãos, ela está falando para Geazi, você não pode resolver meu problema, é claro que não está tudo bem, meu filho morreu. Ela vai falar para Eliseu, meu filho morreu. Você me deu esse menino, prometeu, agora ele morreu, mas não está nada bem. Agora o pastor lê lá, de sunamita, falou que está tudo bem. Aí o crente está arrebentado, está doente, está sofrido. Como é que está? Está tudo bem, porque a palavra manda dizer que está tudo bem. Você está mentindo. Olha os salmos e veja os salmistas colocando a ira, o desânimo, a depressão. Leia o Salmo 88. O salmista chorando, brigando, derramando. Senhor, estou abatido, eu estou deprimido. Veja Jeremias desabafando com Deus. Veja Elias desabafando com Deus. Então o crente, ele nega as emoções. Ele finge as emoções. Porque ele acha que para ser um bom crente, ele tem que dizer, está tudo bem. Porque eu estou sempre alegre com Jesus. E não está. Aí piora mais, porque você sufoca, você nega, você finge. E aí a emoção que não é processada, sentida, partilhada, verbalizada, orada, desabafada, essa emoção vai para onde? Para o seu corpo. Vai para o seu corpo. E isso vai estourar em alguma doença. Alguma doença física, mental, emocional. E esse texto está falando de Jesus tem um corpo. E o corpo de Jesus está aguentando a pressão. Por quê? Porque Jesus está numa pressão espiritual enorme. E sabe por que Jesus está assim? Porque Jesus vai experimentar algo desconhecido. Desconhecido. Ele sabia que ele ia morrer. Mas Jesus vai beber o cálice. Olha que ele usa a figura do cálice. O cálice é o cálice do juízo, da ira, do castigo. Ele se fez pecado por nós. Jesus nunca se separou do Pai. Jesus nunca experimentou a ira do Pai. Jesus nunca experimentou, nunca. Então Jesus, por que ele está assim? Porque ele vai experimentar algo que ele nem sabe se ele vai conseguir suportar, porque ele está num corpo limitado, um corpo físico. Além da dor física, tem a dor emocional, tem a dor espiritual. E Jesus está com medo, porque é algo desconhecido, porque desde toda a eternidade,
O pai e o filho sempre se amaram, mas agora ele, Jesus, vai se fazer pecado em nosso lugar, e a ira de Deus Pai justo, a justiça de Deus, vai cair sobre Jesus. O justo vai levar o castigo dos injustos. E Jesus não sabe como será isso. É por isso que ele está sentindo assim. É por isso que ele expressa para Deus, é por isso que ele ora desse jeito. Agora, observe, você tem que observar o seu corpo. Você tem que prestar atenção no seu corpo. O corpo e a alma são indivisíveis. A alma afeta o corpo afeta a alma. E aí, presta atenção aí de novo a parte dos cientistas hoje. Presta atenção. Na sua alimentação. O intestino é o segundo cérebro. Serotonina, ocitocina, todos esses hormônios do prazer passam por aquilo que você come. Presta atenção nisso. Vai observar as comidas, por que a moçada, as criançadas está tudo ansiosa, hiperativa, transtorno. O que eles se alimentam? O que eles comem? Antes existiam essas comidas que eles comem hoje. Veja o tanto de açúcar, veja as mudanças, veja o tanto de coisas químicas na alimentação. Observe isso. Sono. Todo mundo fica no celular demais, todo mundo assiste Netflix demais, todo mundo fica lá e dorme pouco e dorme mal. Eu conheci um pastor de Marília, ele falou para mim, eu fui diagnosticado com depressão, e o psiquiatra falou que a minha depressão é por causa do sono. Ele monitorou o meu sono e disse que eu não consigo dormir 5 minutos, eu tenho espasmos, eu acordo, eu respiro mal, eu durmo mal, e o psiquiatra falou, a sua depressão é falta de sono, comece a dormir bem. Sono, melatonina, menos tela, quarto escuro, dormir intensamente, profundamente. Essa semana eu cheguei alucinado para fazer um monte de coisa. Sexta-feira, que era feriado, 4h30 da manhã, eu acordei e eu falei, nossa, rapaz, não consigo dormir. Adrenalina, preciso fazer alguma coisa. Você entendeu? Você está ali na adrenalina, fazendo um monte de coisa, aí você acorda. Não consegue dormir, porque você está muito acelerado. Sono profundo, sono. Se o descanso fosse fácil, essa eu aprendi com o doutor Ismael, se descansar fosse fácil, descansar não era um mandamento. Entendeu? Descansar é difícil, irmãos. Descansar é dificílimo. Fique sem o celular um dia para descansar a mente. Desliga o WhatsApp. Desliga até, eu vou descansar. Eu vou ficar nessa cama até feder. Já tentou fazer isso? Eu já tentei, mas não consigo, rapaz. Não consigo. Descanso físico, mental. Descansar é o mandamento mais quebrado da lei de Deus. Todo mundo precisa de 24 horas de descanso no ciclo semanal. Aí com o celular você trabalha, você não tem mais separação, você não tem limite, você está sempre ligado, acelerado. Alimentação, descanso, sono, exercício físico. Quando Paulo diz para Timóteo, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas o espiritual para muito, é porque no tempo de Paulo e de Jesus não precisava fazer exercício físico. Você sabe quantos quilômetros Paulo andava por dia? Você sabe quantos quilômetros Jesus andava por dia? Imagine se o tempo de Jesus, ele viesse hoje aqui e visse a gente na academia e falasse, esse povo é doido. Eles não precisavam nada disso, não viviam na revolução industrial, tecnológica, digital. Mas Paulo usa o exercício físico, a ilustração da Olimpíada, dos Jogos Esportivos, 1 Coríntios 9, 24 a 27, ele se compara a um atleta, a um pugilista, ele sabe que é importante. Então preste atenção no seu corpo, na sua alimentação. Tem alimentos que afetam, já há estudos científicos, se há pessoas que mudam a alimentação, melhoram transtornos mentais, até esquizofrenia tem melhorado. Há muitos estudos nessa área, há muita pesquisa nessa área. Procure se informar, procure ler. Hoje a gente tem acesso a muito isso. Preste atenção no seu corpo. Amém?
Vamos fazer um exercício aí? Sente de forma confortável. Coloque os seus 2 pés no chão, se for possível. Coloque os seus 2 pés no chão. Sente com a coluna ereta. Pare de deixar deitada assim no sofá de sua casa. Sente-se de forma. Coloque os 2 pés no chão. Coloque as suas mãos abertas sobre a sua perna. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E inspire. Inspire. Inspire fundo. Lentamente. Profundamente. Inspire o máximo que você puder. Inspire. Agora abaixe as suas mãos e expire lentamente também. Não de uma vez, expire lentamente. Levante as suas mãos e inspire. E agora, enquanto você inspira o ar, o oxigênio, você fala para Deus: Senhor, eu inspiro a Tua graça. Eu inspiro o sopro do Teu Espírito sobre cada célula do meu corpo. Inspira. Eu inspiro a Tua vida para dentro de mim. Depois você vira a sua mão e você expira lentamente. E eu expiro a agitação e a ansiedade. Eu ponho para fora. Eu ponho para fora. O corpo acelerado, agitado. Inspire de novo. Eu inspiro a tua paz. Paz para minha mente. Paz para os meus sentimentos. Eu inspiro a tua paz para os meus pensamentos agitados, acelerados. Eu inspiro a tua paz para o meu corpo. Inspire, inspire profundamente. Sinta o sopro do Espírito entrando nas suas veias, nos seus ossos, nos seus neurônios, no seu sistema sanguíneo. Inspire a vida de Deus. E expire lentamente toda a preocupação, toda a raiva, toda a angústia. Amém. Amém. Faça isso todo dia na sua casa. Faça isso todo dia na sua casa. Quando acordar, quando dormir. Agora dá um sorriso. Agora olha para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorriso para si. Você não dormiu não, né? Você dormiu ou não? Deu sono? Deu sono. Dá um sorriso. Dá um sorriso, pessoa. Dá um sorriso. A respiração é muito importante na Bíblia. Deus soprou. E a expressão física afeta a nossa alma. O nosso corpo pode ser influenciado pelas emoções, mas o nosso corpo pode influenciar nossas emoções. Amém? Esse só foi um exercício para você aprender. Segundo, irmãos, enfrentar tristeza. Tristeza. Nós precisamos de amigos, amigas, companheiros, irmãos. Jesus estava com os 12, subiu com eles, deixou, vocês ficam aqui, agora Pedro, Tiago e João, vem orar comigo, eu preciso que vocês orem comigo, eu estou numa pressão, numa tristeza mortal, orem comigo, orem por mim. Jesus foi vulnerável, Jesus literalmente falou, venham orar comigo, eu estou muito triste, eu não quero passar por essa noite terrível sozinho, eu preciso que vocês estejam comigo, eu preciso que vocês orem. Agora, irmão, se Jesus
fez isso? Imagine a gente. Uma das coisas que a tristeza e a depressão faz é isolar a pessoa. É isolar. E aí a gente se isola. E aí, de novo, o orgulho crente é assim: eu dou conta sozinho. Eu dou conta sozinho. Não, eu vou vencer isso, eu sou forte. Não, eu vou vencer isso aí, eu não preciso de ninguém. Veja que Jesus, o Filho de Deus, precisou. E ele não teve vergonha de falar. E ele não teve vergonha de expressar a dor que ele estava sentindo. Ele não teve vergonha, ele reconheceu e falou, preciso, orem 3 vezes, orem, vocês estão dormindo, orem comigo. Irmãos, o que tem agravado muita doença mental é o isolamento, é a solidão. Há pesquisas médicas e científicas que mostram assim, se você é solitário, você vai viver menos, sinto muito dizer para você. Você precisa desenvolver relacionamentos, amizades. Você precisa desenvolver amizade com sua esposa, com seu marido. O livro do Tim Keller sobre casamento é o melhor livro sobre amizade conjugal que existe. É uma coisa linda, linda, linda. Casamento é amizade. Criar amizade com seu esposo, sua esposa, conversar, desabafar, orar juntos, partilhar. Criar amizades com outras pessoas. Amizades que você possa pedir ajuda e que você se coloque à disposição. Aí, de novo, irmãos, por que que a gente não faz isso? Orgulho. Presta atenção aqui, eu vou falar isso aqui, presta atenção nisso aqui. Timidez é orgulho disfarçado. Porque eu fui tímido muito tempo na minha vida. Timidez é gente orgulhosa, que não quer reconhecer que precisa de ajuda. Timidez é pecado. Ô louco, pastor, essa é pesada. É pesado isso. Porque eu não quero me expor, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que vão expressar de mim. De vez em quando eu conto uns pecados que eu cometo aqui, nossa, pastor, não pode falar essas coisas, não. Por quê? Paulo diz, eu não quero que vocês pensem de mim aquilo que não é a verdade. É um ser humano de carne e osso, é gente, e a gente cria esses estereótipos, esses isolamentos que literalmente está matando. No Reino Unido, na Inglaterra, a solidão é um problema de saúde pública. De saúde pública. E o governo lá está trabalhando, imagine isso, o cara faz um decreto lá para lidar com isso. Por quê? Pessoas isoladas. E aí você precisa intencionalmente cultivar os seus amigos, falar com eles, mandar mensagem, se dispor, se disponibilizar para ajudar e também pedir ajuda, confessar, conversar, compartilhar, orar um pelo outro para ser curado. Relacionamentos, amizades, sempre ser pelo menos um amigo, uma amiga, um irmão, um companheiro, alguém que você possa contar, que você possa chamar na hora da angústia, da perturbação, da tristeza, porque ninguém consegue. Você vai ver Paulo está lá, venha depressa, Timóteo, eu preciso de você. Como eu fiquei alegre quando Tito chegou. Eu estava com tristeza, mas o Tito chegou, que legal, que bom, como eu fiquei feliz. Lá os filipenses, meus irmãos de Filipos, como eu me alegrei porque vocês se lembraram de mim. Olhe Romanos capítulo 15, 16, Romanos 16, os amigos de Paulo. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. A vida cristã é corpo, é comunidade. Você fala assim, pastor, eu não gosto de pessoas. Eu também não gosto, não, irmão. Você falar assim, um grupo de pessoas, festa. O senhor gosta de festa ou gosta de assistir um filme em casa sozinho? Assistir em casa um filme sozinho. O senhor prefere um grupo de irmãos ali,
ou uma biblioteca? Qual que você prefere? Biblioteca não dá trabalho. Não é que eu preciso, eu necessito, a minha alma precisa. Para ser formado, para ser cristão, para ser discípulo de Jesus, a gente cresce na comunhão, é no relacionamento, a gente cresce na exposição, é na conversa, é no embate, é no conflito, é na diferença, a gente cresce, amadurece, é lidando com outros seres humanos. É assim que a gente cresce, e é assim que a gente é ajudado, é ensinado, é formado. Eu fui socializado na igreja. A igreja que me socializou. Um menino extremamente isolado, tímido, a igreja que me ensinou a se socializar, e é isso o papel que a igreja faz na vida dos adolescentes. Às vezes tem pai que não leva os filhos adolescentes nos encontros, nas reuniões, e o menino vai ficando no quarto, fechado, isolado. Não, tem que forçar, tem que obrigar, você precisa socializar. Aprenda a dar a mão aí, fala bom dia, boa tarde, levanta a cabeça. Ensinar procedimentos básicos de sociabilidade. Precisa. Há pesquisas assim, se você chega na idade da sua vida e você não tem pelo menos 2 ou 3 pessoas que você pode conversar, que você pode ligar, a ciência médica está dizendo que você vai morrer logo. Agora você tem um círculo de relacionamento. Tem aqui na nossa igreja, chega o final do ano, eu vou contar onde eu... 300 confraternizações, né? 150 aniversários, fui em todas. Por quê? Porque faz bem para mim. Porque eu preciso, é como um remédio, é como um tratamento para o meu orgulho, para o meu egoísmo, para o meu egocentrado, para eu me tratar, para eu amadurecer, para eu me tornar melhor ser humano, para eu estar disponível para o outro, para ser apoiado, ajudado, para compartilhar. Ele precisa disso. Não tem a ver com gosto, é uma necessidade espiritual. E você, eu, nós precisamos disso. Você precisa. Um dia eu cheguei para um pastor amigo meu, eu preciso de você. Você me ajuda? Claro. Posso? Claro. Vamos orar toda semana. Vamos nos encontrar toda semana. Mesmo online, vamos. Que bênção. Que bênção. Você poder abrir o seu coração, compartilhar suas dores, suas dúvidas, seus problemas, suas tristezas, alguém orar por você, alguém trazer a palavra de Deus para a sua vida, alguém te ajudar, te fortalecer. A fé cristã é assim, um dia você ajuda, outro dia você é ajudado, você abençoa, você é abençoado, é uma interação, é uma interdependência. Já contei isso aqui várias vezes, vou contar de novo. Essa história aqui me marcou do Sundar Singh, Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, lá na Índia, no Tibete, se converteu numa das viagens missionárias dele, andando a pé, ele e um outro companheiro de viagem, que ele não conhecia, debaixo de uma nevasca, de uma neve, um frio congelante, eles passam e eles veem um homem caído. E o Sundar Singh fala, vamos salvá-lo, ele está vivo ainda, vamos carregá-lo. E o seu companheiro fala, a gente não dá conta de nós. Vamos deixar ele aí, a gente está quase morrendo, vamos deixar ele aí. E o Sundar Singh vai lá, pega o homem caído e coloca sobre o seu ombro e continua a viagem carregando o homem. Ele vai mais devagar e o seu companheiro vai sozinho na frente. E dali a algum tempo o Sundar Singh passa e vê o companheiro de viagem dele caído, congelado, morto. E o Sundar Singh, por colocar um corpo sobre o seu, ele é esquentado. E à medida que ele ajuda, ele é ajudado. À medida que ele salva a vida daquele homem moribundo salva a vida dele. É por isso que quem tem adicção, dependência, o AA, Alcoólicos Anônimos, trabalha basicamente sobre isso. Para você lidar com a dependência, você precisa ajudar o outro. Você precisa se envolver com o outro. Você precisa trabalhar para ajudar o outro. Porque quando você é ajudado, quando você ajuda, você é ajudado. Não espere, não fique, eu sou assim mesmo, eu não quero. Não, vá ao encontro, manda uma mensagem. O pastor mandou eu mandar uma mensagem para você, para dizer que eu estou disposto a abençoar a sua vida, mandar um versículo para você, eu lembrei de você.
Eu lembrei de você, orei por você e mandei um versículo da palavra. Ore por mim também, vamos orar uns pelos outros. Pegue o seu WhatsApp e mande para pessoas que você não encontra faz tempo, para amigos que você deixou, para pessoa que conviveu com você e hoje não convive mais, manda uma mensagem. Para se eu lembrei de você, Deus colocou o seu nome no meu coração e eu orei por você hoje, quero dizer que eu estou disposto se você precisar de mim. Eu estou disponível se você precisar de mim, pode contar comigo. Faça uma lista, escreva, manda uma mensagem no WhatsApp, se disponha para cultivar amizades saudáveis, boas, que você vai precisar e que você pode ser bênção na vida dos outros. Amém? Terceiro e último, irmãos, terceiro e último, vai longe esse negócio. Semana que vem eu continuo. Jesus se ajoelha. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Passa de mim esse cálice. Mas não faça o que eu quero. Observe o cálice da ira do juízo. Jesus fala, eu nunca passei por isso. Ele vai estar lá na cruz e vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus está debaixo da condenação. Ele se fez pecado em nosso lugar. Aquilo que você merecia e eu merecia, caiu sobre ele. A ira, o juízo de Deus. Então ele está diante disso aí. Não é a questão apenas física, é espiritual que Jesus está sentindo. Então ele fala, ele não sabe como vai ser. Ele está reduzido a um corpo, está limitado no corpo. E ali a expressão física de Jesus, Senhor, se possível, mas não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Se você lê em Lucas e também em Marcos, e acho que Marcos e Lucas, ele fala assim, Abba, Pai. Por que Jesus está com medo? Ele vai ser separado do Pai. Ele vai ser separado do Pai. Irmãos, preste atenção nisso, porque tem muita gente doente, porque tem uma visão errada de Deus. Tem uma visão errada de Deus. E isso é explicável. A nossa cultura foi feita e a gente foi educado para que Deus fosse o controlador do comportamento, para que Deus fosse o freio moral. E para a gente coibir, a gente usa o medo. E aí você fala para o seu filho, para a sua filha, Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Deus vai pesar a mão sobre você. E você usa isso para coibir o freio. E às vezes o pai está nas melhores das intenções, e às vezes você tem, e Deus usou isso no Antigo Testamento, a lei para frear o pecado do povo. Deus usou isso, a lei tem esse aspecto, o primeiro uso da lei é para isso, é para frear o pecado do povo. A revelação de Deus continua e chega em Jesus, que é a revelação plena. E o nome de Deus revelado por Jesus, agora é Abba, papai, pai. E agora Jesus chega no momento que ele confia no seu pai, que ele se entrega ao seu pai, que ele sabe que o pai cuida dele, que o pai tem o melhor para ele, para as pessoas, ele sabe. Conforme a profecia de Isaías, ele verá o penoso trabalho de sua alma e se alegrará. Ele sabe que Deus é confiável, que Deus é bom, que tudo que Deus faz é o melhor para ele, para a salvação. Ele sabe que se entregar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é isso. Agora, o que acontece? É que a gente foi criado, educado, e às vezes até pastores e igrejas usam isso para coibir o medo das pessoas. Coloca medo nas pessoas. E aí assim, Deus te abençoa, mas fique esperto, hein? Se você fizer sair fora, Deus vai te pegar. Imagina um pastor que diz assim para incentivar o povo a dar o dízimo, né? Se você não dá o dízimo na igreja, você vai dar na farmácia, que você vai ficar doente. Não é? E aí o cara falou, eu vou dar melhor daqui. E aí se desse Deus, e se acontece aqui, você fala assim, nossa, eu estou tão feliz que eu estou até preocupado. Ou pessoas que têm medo de se entregar à vontade de Deus, porque acham que Deus não é confiável, que não dá para confiar em Deus. Se eu entregar minha vida para Deus, Deus vai me mandar lá para o fim do mundo da África. Se Ele mandar, Ele vai te sustentar, vai cuidar, vai te ajudar e vai te fortalecer. A vontade de Deus nunca vai te levar onde a graça dEle não pode te proteger.
mas a gente não confia em Deus. A gente está sempre desconfiado, está sempre com o pé atrás. Será que Deus virou as costas para mim? E aí, quando a gente associa com Deus as nossas emoções, tem dia que você está vibrante, uau, o culto hoje foi maravilhoso, eu senti Deus. Aí, então, não senti Deus, acho que Deus não está comigo, acho que hoje não foi legal, não arrepiei nenhuma vez no culto, acho que Deus não me abençoou não, acho que a semana vai ser ruim, porque eu nem chorei no culto. Aí se associa com as emoções. Se Deus fosse as emoções, não vive pelas emoções, vive pela fé. Aí se associa a isso, e aí se associa Deus com essas coisas. O dia que você está bem, Deus está com você. O dia que você está mal, Deus não está com você. E aquele que vive com medo de perder a salvação, então? Imagine você, que serviu a Deus 60 anos. Aí você está apressado um dia no carro, você vê o sinal vermelho, você fala, eu vou entrar nesse sinal porque eu estou muito apressado. Senhor, o Senhor sabe que é para ir para a igreja. E você entra e bate. Aí você morre bem nesse dia, no dia que você furou o sinal vermelho, você morreu em pecado, irmão. Porque você quebrou a lei. Aí você perdeu a salvação. Imagine viver assim, não? Não é, pastor? Não pede? Não, não pede. Seu nome foi escrito no livro da vida. Esse pastor que eu falei dele aqui no começo, eu vou encontrar com ele lá no céu. Porque nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus. E nem a doença, nem a depressão, nem o suicídio, nada pode nos separar do amor de Deus. Se você serve um Deus, que a pessoa no momento de desespero, no momento mais terrível da vida dela, num ato de loucura e fora de si, fora do seu pensamento racional, a pessoa comete uma loucura, você acredita que esse Deus vai lançar a pessoa para sempre. Você não conhece o Pai de Jesus. E a revelação completa do Evangelho é Jesus Cristo. O nome de Deus que Jesus nos ensinou, a criança orou, é Pai Nosso. Abraão, Josué, Moisés, eles conheceram a Deus parcialmente. A revelação completa, a revelação, o Deus visível, a expressão exata do ser de Deus, não é a lei de Moisés, não é Elias, não é Isaías, não é Jeremias, a expressão exata do ser de Deus é Jesus Cristo, e Jesus revela Deus, Ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus diz assim, o meu Pai é assim, e Ele ama, e Ele é confiável, e você não precisa ter medo de que a vontade dEle vai fazer alguma coisa ruim para você. Você não precisa ter medo, se você tiver e for passar pela provação, seja qual for, Ele vai estar com você. Você pode enfrentar uma doença genética, depressão, pensamentos de morte, tristeza, angústia. Deus ama você e não te abandona. Deus não te deixa, Deus não vira as costas. Deus disciplina o filho que ama, mas é para o seu bem. Deus é bom em todo tempo. Deus nunca deixa de amar, até o juízo de Deus, a ira de Deus, é expressão do amor de Deus, saiba disso, irmãos. Deus não é bipolar, pelo amor de Deus. Deus não é bipolar, um dia Deus está bonzinho, outro dia Deus está ruinzinho. O juízo, a ira de Deus é a expressão do amor, a disciplina de Deus é porque Ele ama. E o amor dele é um amor santo, Ele ama você, e Ele vai transformar você à semelhança do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele te ama, e Deus é confiável, o caráter de Deus não muda, Ele é imutável em seu ser. Você acredita nisso? Você é capaz de se entregar e falar, Deus, faça a tua vontade em mim, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável, eu aceito, porque é melhor. Eu vou concluir lendo para você Hebreus capítulo 4, versículo 14, se quiser abrir lá, Hebreus 4, 14. Diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão,
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Compaixão, sentir a dor, compaixão, paixão, patos no grego, sentir a dor das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono, não da ira nem do juízo, irmãos, agora é o trono da graça, a fim de recebermos não desprezo e rejeição, mas misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é o socorro da graça de Deus? Qual é a ocasião oportuna? É quando você está mal, é quando você está triste, é quando você está sem forças. Você vai receber graça, graça e socorro de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Se você entrou aqui hoje com angústia, com a tristeza, com a dúvida, eu quero orar por você. Às vezes a gente sabe na nossa cabeça que Deus nos ama, mas as nossas emoções não provam esse amor, não experimenta esse amor, e às vezes a alma fica azeda, fica deprimida. Eu quero orar para você receber o socorro da graça hoje aqui, o amor de Deus derramado em seu coração. Eu quero orar por você, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar por você e com você. Se você chegou hoje aqui e diz: eu preciso desse socorro, eu preciso dessa graça, eu preciso sentir, eu preciso experimentar esse amor de Deus, porque eu ando muito triste, muito abatido, tenho enfrentado uma luta. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu vou orar com você e por você. Pode vir, pode chegar aqui perto. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Venha orar para receber o socorro da graça de Deus em ocasião oportuna. O Espírito Santo de Deus está aqui. Chegue aqui perto. Chegue aqui perto. Pode se aproximar, pode vir. Eu creio que o Espírito Santo pode soprar vida, cura e saúde para você. Eu creio que a graça de Deus é maior, o amor de Deus é maior. Pode vir. Convido os presbíteros, as irmãs que estavam orando ali, para vir orar com esses irmãos aqui, para chegar perto deles e orar, e colocar a mão sobre eles, e orar por essas vidas aqui agora. Você que está na cadeira, continue orando, continue orando. Deus pode começar um processo de cura no seu coração. Talvez você entrou hoje aqui com peso, com angústia. Senhor, nosso Pai amoroso, nosso Pai compassivo, Jesus bendito, eu sei que o Senhor sabe por experiência própria, o sentimento de cada irmão e cada irmã aqui. O Senhor é um Deus solidário e compassivo, o Senhor não está distante, o Senhor está conosco, e cada um aqui carrega uma luta, uma angústia, uma tristeza, mas Jesus bendito, Tu és o Deus da vida. Sopra a Tua vida agora, Senhor, sopra o Teu poder, a Tua saúde, oh graça maravilhosa, graça intensa, graça sobrenatural, miraculosa, extraordinária. Sopra e enche esses corações, aqueles que estão abatidos, Senhor, deprimidos,
tristes, sopra a saúde de Jesus. Eu declaro o nome de Jesus que restaura, que renova, que abraça, que cada um receba hoje o testemunho do Espírito Santo, que é um filho amado de Deus, que é uma filha amada de Deus, que essa é uma verdade irrevogável, que o Senhor é maior que toda doença, toda depressão, toda angústia, que o Senhor Jesus é poderoso sobre todo o mal. Sopra a tua vida, Senhor, nos neurônios, no cérebro, no corpo, nas células, na mente, no sistema sanguíneo, ó Deus, sopra a vida e a saúde de Jesus. Sopra sobre esses irmãos aqui, ó Deus, que eles recebam o abraço amoroso do Pai, que eles vivam nessa segurança inabalável do Pai, que eles saibam que o Senhor é um Deus que ama, que a tua vontade é boa, que a sua vontade é perfeita, que eles não vão passar por nenhuma prova, que o Senhor não vai estar com eles. Aleluia, que o amor de Deus é invencível, que o amor de Deus é indestrutível, que nada poderá separá-los desse amor. Senhor, acalma o coração, limpa a alma, purifica a mente e enche o Espírito Santo essas vidas do óleo da alegria. Enche de disposição, de energia, de ânimo, de saúde do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh Espírito, faz isso nessa noite, nessas vidas, conforme o teu poder e a tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus, dá saúde para o teu povo, dá saúde para a tua igreja, traz saúde, ó Deus, para aqueles que estão sofrendo. Não deixe ninguém sofrer sozinho, isolado, que eles possam sofrer juntos, e juntos sejamos curados e tratados pelo Senhor Jesus Cristo, que nos dá vida e vida plena, que nos sara, que nos cura, que nos põe de pé, e que nos dá vitória sobre todo o mal. Eu oro e abençoo esses irmãos e declaro o teu nome, a tua saúde, nessa hora, nesses irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém.